Matéria de bastidores, reportagem, notícia de bastidores é teste de credibilidade do repórter. Toda vez que o repórter dá uma informação que você não tem como ir lá confirmar objetivamente, você tem que confiar nele. E aí você escolhe, você pode confiar ou não confiar. É disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, porque o Rafael Marques, repórter, já foi durante anos da Rádio Globo, hoje em dia está nos canais Disney, né, na ESPN. Um cara que cobriu o Fluminense, já foi homenageado pelo Fluminense, porque mesmo não sendo tricolor, enfim, tem todo um carinho pelo clube. Divulgou bastidores estarrecedores. Segundo palavras dele mesmo, assombroso sobre o Marcelo no Fluminense. Quando eu gravei o vídeo na tarde desse sábado, falando sobre a oficialização do Fluminense da demissão do Marcelo, eu achei que seria o último vídeo sobre esse caso. Mas quando me mandaram tudo que o Rafael Marques falou, eu falei, eu preciso gravar um outro vídeo. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E vamos lá, é um vídeo da ESPN. Vocês sabem as minhas restrições com a ESPN, mas o Rafael Marques é um repórter no qual eu confio. Então, vamos lá. Vamos falar então, inclusive, com uma matéria lá no nosso site, no espn.com.br, que o Rafa Marques também traz mais detalhes desse dia que pegou todo mundo de surpresa, Rafa. Ontem já foi algo que chamou muita atenção, tá aí a matéria, inclusive, com a apuração do Rafael e também do Luciano Borges, mas foi algo que pegou todo mundo de surpresa. Primeiro, a discussão dele com o Mano Menezes na beira do campo, quando todo mundo estava vendo, as câmeras estavam neles, então era algo que ninguém precisava, ninguém estava tentando esconder, e hoje essa rescisão de contrato. A gente lembra, o Marcelo tinha contrato com o Fluminense até o final de 2024, estava muito perto então do final do seu contrato, mas hoje tem essa rescisão antes do final do Campeonato Brasileiro, Rafael. Pois é, Marcela, e assim, o torcedor do Fluminense tem percebido a reação nas redes sociais, ele está muito mais aliviado, muito mais, digamos, certo de que foi o melhor para o clube essa saída do Marcelo, do que propriamente lamentando pelo fato de ser um ídolo, alguém identificado com a torcida do Fluminense. Embora tenha jogado muito pouco antes de ir para a Europa, mas, claro, quando volta, o Fluminense ganha o Carioca, ganha a Libertadores, ganha a Recopa, e isso também ajuda a eternizar o nome dele também como atleta profissional. A verdade é que a gente conversou com várias pessoas ao longo do dia, essa nota oficial do Fluminense é uma nota singela, respeitosa, mas ela é incompleta jornalisticamente, né? Sim. A gente... Como normalmente é nota oficial. A nota oficial do clube, a informação passada por assessoria do clube, ela é o que o clube quer dizer, o que o clube quer falar, o que o clube quer contar. O que o jornalista faz sabendo disso, vai buscar o que o torcedor quer saber e que o clube não disse, ou que o clube não quis contar. Esse é o dever do jornalismo. Precisa ir mais a fundo quando está diante de um fato como esse. E foi o que a gente fez hoje. Eu mantive contato com algumas pessoas, o Luciano Borges também, o Thiago do Amaral também, a matéria assinada pelos três no site da ESPN. E eu conversei com pessoas que estão próximas do dia a dia do futebol do Fluminense, e os relatos sobre o comportamento do Marcelo são assombrosos, eu diria. De maus tratos a funcionários do clube, de problemas de relacionamento com atletas do elenco. Agora, mais tarde, um dos sites especializados em cobertura do Fluminense... Maus tratos a funcionários e problemas de relacionamento com outros jogadores. O Fluminense divulgou uma lista de relacionamentos internos do Marcelo no elenco do Fluminense, e só tinha bons contatos com 2 jogadores. O restante era só colega de trabalho, e ele teve problemas com basicamente todo mundo. Teve problema com basicamente todo mundo e só bons contatos com 2 jogadores. Eu vou acrescentar, são 3, tá? Felipe Melo, Thiago Silva e o Guga também estaria nessa lista. Soube também que ele chegou a dizer, em alguns momentos, para pessoas, para jogadores mais jovens do elenco do Fluminense, que eles não deveriam ficar muito preocupados com treinamento físico, porque isso não era tão importante assim. Se eles fossem talentosos, isso seria suficiente. Mas o principal dele nem foi isso, né? Foi o quanto ele se colocou de uma maneira inadequada na relação com o comando, com o primeiro Fernando Diniz, depois o Marcão em algum momento, depois o Mano Menezes, sempre medindo forças veladamente. As ações do Marcelo quase sempre foram em bastidores, nunca foram as claras. Então ele era notadamente um foco difícil, um foco complexo dentro do elenco do Fluminense. Então ele já tinha um problema, inclusive com o Mano Menezes também, Rafael? Esse problema com o Mano, na verdade, que chegou a ser relatado... E aí é um ponto importante, ela até cita a questão do já tinha um problema com o Mano Menezes.
Ele vai falar que o problema lá da seleção brasileira, eu vou até adiantar esse pedacinho aqui, o problema na seleção brasileira lá atrás, que eu trouxe num vídeo ontem e tal, ele foi superado, o Mano convoca depois o Marcelo, até numa má fase já do Mano na seleção brasileira e tal, convoca o Marcelo para a Olimpíada. Era um problema superado. O problema não era só com o Mano Menezes, era um problema geral. Apesar de, é importante a gente pontuar aqui, tudo isso só está acontecendo porque o Mano é um cara difícil. O Mano é um cara duro no lidar no dia a dia. É um cara... Quantas vezes, se você jogar aí na busca do Google aí, Mano Menezes desentendimento, quantas vezes já teve? Com torcedor, com Yuri Alberto, com jogador, com jornalista, com uma série de coisas. Mano Menezes é um cara muito difícil. Só que ele está onde está hoje por ser um cara muito difícil. Porque o Mano Menezes não é o Marcão. O Marcão é um cara de grupo, amigão. Ninguém tem nada pra poder falar mal do Marcão. O Marcão chegou no vestiário e foi engolido pelo vestiário e todo mundo identificou que não poderia ser ele a comandar o Fluminense. Precisava de alguém que não fosse amigão, que não fosse o legal. Que fosse o cara justamente com mais duro nesse trato. E é por isso que o Mano Menezes estava lá. Só que o problema do Marcelo não foi só com o Mano Menezes. Ele olha de cima para baixo pro Diniz, pro Marcão e pro Mano. O Mano foi o primeiro a abaixar e cortar as asinhas, podemos dizer assim. Vamos continuar ouvindo o Rafael Marques. Marcelo virou o álibi para tudo na vida dele. O fato dele ser um craque tecnicamente, um cara vitorioso, um jogador com muitos recursos, virou meio que justificativa para ele se colocar numa condição superior aos demais atletas. Isso já aconteceu, inclusive, na reta final dele no Real Madrid. Quando ele sai do Real Madrid, também tem problemas de relacionamento com Carlo Ancelotti. Então, até com o Ancelotti. Assim, é uma figura bem complexa. O que o Mano ouviu ontem não gostou no banco de reservas, por isso o Mano mudou de ideia, não colocou o Marcelo em campo e colocou o John Kennedy, mas o Marcelo deixa o Fluminense numa situação bem difícil para quem tinha esse status de ídolo. Mas que coisa, né? Inclusive o Mano Menezes, ele chega até a tocar no Marcelo, a empurrar o Marcelo no momento em que ele chama o Marcelo para que o Marcelo entre em campo na partida de ontem. A gente tem a imagem. Eles vão mostrar as imagens essas que a gente já viu algumas vezes, né? Vão relatar ali coisas que a gente também falou relacionados à questão do Marcelo, ali diretamente, de o que ele fala, o Mano retruque, etc. O Fluminense como um todo. Muito e aí, tem, né? Vamos continuar ouvindo os relatos do Mano Menezes, pelo jeito não, era com todo mundo. Tem um histórico aí, né? A gente pode dizer que esse episódio de ontem foi a gota d'água, né? Mas já tem muito tempo que o desgaste vem acontecendo entre o Marcelo e os profissionais do Fluminense como um todo. Funcionários, colegas, comissão técnica. Exatamente porque ele tinha momentos que chegava no CT e simplesmente cismava com alguém. E começava a ter algumas atitudes ostensivas contra aquela pessoa. E aí era meio que em caráter de rodízio. Um dia ele é um jogador, outro dia ele é outro jogador, outro dia ele é um funcionário. Teve uma história que me contaram que é bem... Olha isso só, gente. É um rodízio. É uma pessoa que você não sabe se vai te dar bom dia ou um tapa na cara. Bem bizarra. Ele chegou a pedir, uma pessoa que pediu para não ser identificada, mas é funcionário do clube, ele, quando me contou essa história, chegou a pedir para o departamento de comunicação do Fluminense para ajudá-lo, porque ele estava cansado de dar autógrafo. Não queria mais dar autógrafo. Uma outra pessoa de dentro do clube, que é funcionária do Fluminense, me revelou mais cedo que o clube tem, como todos os clubes têm, o seu canal de contato com o sócio, com o torcedor, né? Uma espécie de reclame aqui, né? Um fale conosco, né? E o que tem de e-mails contra o Marcelo, de relatos de atitudes indevidas dele em shopping, em vias públicas, em praias. E quando eu falo indevidas, é de tratar mal as pessoas mesmo. É tipo de um torcedor ir buscar uma foto ou um autógrafo e ele tratar mal os torcedores, isso. É isso? Não se dirigir, não responder. Essa reclamação é uma reclamação que vários fizeram, e até os rivais se aproveitaram disso para poder encarnar ele no Marcelo e tal. E aí até posso dizer assim, pô, o jogador tem direito a estar no dia de folga dele, o jogador tem direito a passear no shopping com a família sem ser atrapalhado, o jogador tem, eu falo isso sempre aqui, tá? Jogador não é funcionário de clube em tempo integral e beleza. Só que quantos jogadores a gente já ouviu, e não tô falando aqui só por causa do tamanho do Marcelo, a gente já teve astros do tamanho do Marcelo aqui no Brasil. Quantos jogadores a gente já ouviu tantas reclamações de dezenas, centenas, milhares de reclamações do jogador tá sendo babaca com ele, com o torcedor.
O torcedor pediu uma selfie. O torcedor que pede que vê que o Marcelo tá jantando, vai até a mesa dele, dá um tapa e fala: Marcelo, tirou uma selfie comigo! E o Marcelo trata mal esse torcedor. Não é 1 milhão de torcedores que faz isso. E ainda que fosse, quantos desses vão pegar um telefone e vão discar lá o número do Fluminense pra reclamar: ó, Marcelo me distratou e etc, etc. Pra fazer essa quantidade toda de reclamações é porque isso aconteceu com muita gente. Muita gente. É alguém que olha de cima pra baixo o tempo inteiro. Não dar um sorriso, não querer fazer a selfie, não querer dar um autógrafo. Eu testemunhei o embarque do Fluminense no Mundial de Clubes, ano passado. Isso é um ponto importante, tá? A gente que viaja muito, eu viajei muitas vezes né, pra ver jogos do Fluminense esse ano e pego ali o desembarque. O Marcelo, quando tem gente filmando depois de um tempo, ele passou aí tirar as fotos quando tinha gente filmando. E com uma vontade. E quando não tinha gente filmando, não ia tirar foto. Em Caxias do Sul, por exemplo, ele não atendeu. O Thiago Silva parou, assinou, até um rapaz acho que tinha paralisia cerebral, alguma coisa assim, assinou a camisa, e o Marcelo foi direto pro elevador e ficou com o elevador assim, com a mão esperando o Thiago Silva. Ele não percebeu, mas eu tava filmando isso. Pela Barra que joga na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E assim, claramente, ele parou para falar com os torcedores sem vontade. O semblante dele mostrava isso. Cheguei a registrar isso aqui na programação da ESPN. Então, assim, são muitas coisas que vêm acontecendo internamente na relação do Marcelo com os profissionais do Fluminense como um todo. E o que aconteceu ontem foi apenas a gota d'água. O Mano chega no vestiário, reúne os jogadores, o presidente Mário Bittencourt estava próximo, ouviu. Quando o Mano falou: olha só, não tem mais condições de trabalhar com ele eu não trabalho mais. O vestiário ontem, quando o Mano Menezes conversa com o vestiário logo depois do jogo, ele estava no antidoping. Você relata na matéria que o vestiário ficou ao lado do Mano Menezes. Os jogadores estão ao lado do Mano Menezes? Eles, entre Marcelo e o Mano, eles ficaram ao lado do Mano? 95% do elenco com segurança. Não dá para dizer todos, né? Até já apareceram alguns nomes de, por exemplo, o Thiago Silva tem uma ótima relação com o Marcelo. É verdade. De apadrinhamento mútuo, parece, né? Um é pai do filho do outro, de casamento, uma coisa assim. A relação deles é bem antiga. Seleção brasileira também, né? Muito tempo juntos. Mas, assim, a maioria esmagadora não tinha uma boa relação com o Marcelo. Sim. Ele conseguiu desagradar muita gente. A gente tem uma tela... E aí, eles vão falar do Mano Menezes. Assim, a frase, o Marcelo conseguiu desagradar muita gente, ela é muito forte. Eu preciso pontuar aqui um negócio, eu abri falando isso e vou pontuar aqui mais uma vez, tá? E eu acho que eu nunca falei tão abertamente, sinceramente, igual eu vou falar aqui agora sobre tudo isso. O que o Rafael Marques falou aí no vídeo, ao vivo na ESPN, numa apuração dele, numa informação dele, é que o Marcelo tem problemas internos com funcionários e com jogadores. Que ele tem... Ele se acha uma estrela, né? Ele tem estrelismos. Ele tem condutas que não condizem com um funcionário, com um subordinado. Mas sim bate de frente com o Diniz, com o Marcão, com o Mano Menezes, com quem está acima dele. De que ele chegou a falar para jovens jogadores de que treinamento físico, preparação física, etc., não era algo estritamente necessário, que só o talento bastava. Olha o exemplo. Eu já trouxe alguns relatos aqui, inclusive também no ano passado. E vocês devem lembrar. Eu sei que quem está aqui assistindo 13 minutos e 40 de vídeo, eu sei que a pessoa que está aqui nesse momento, você já sabe, você... provavelmente me acompanhava no ano passado, quando aconteceu toda aquela situação. Mas eu vou narrar aqui de novo, para poder destacar o quão importante é a notícia de bastidor, a publicação de bastidor, e o quanto você deve ser, ao mesmo tempo, cético, avaliando quem está dando essa notícia, se tem credibilidade ou não, e fazendo esse teste de credibilidade. Mas não acreditando só na versão oficial. Em junho do ano passado, após ali Atlético Mineiro e Fluminense, um jogo lá em Volta Redonda, eu comecei a receber... Eu já estava apurando algumas questões que eu estava recebendo e tal, sobre questões mais médicas, questões físicas do Fluminense. Desde o início de junho, quando eu estava no Uruguai, eu recebi uma das primeiras mensagens. Apurei muito, falei com muita gente. Falei com pessoas que hoje em dia têm medo de falar comigo e de perderem o emprego dentro do Fluminense, de alguém descobrir. Tem gente que falou comigo só naquela época, que hoje em dia eu nem tenho mais contato.
apurei com gente que era de dentro do Fluminense e tinha saído, com gente que tava e entrou depois no Fluminense. Apurei com todos os tipos de pessoas que você pode imaginar. E só publiquei aquilo que eu tinha certeza, aquilo que várias fontes confirmaram. E o que eu tinha certeza? Que o time tinha problemas físicos por excesso de treinos, que o time não estava satisfeito com isso, principalmente que a gota d'água foi quando o Nino se lesiona na véspera da sua primeira convocação da seleção, de que o Marcelo, aí chegando mais especificamente no Marcelo, tinha problemas com o departamento médico do Fluminense e o departamento de preparação física, de que o Marcelo não era um cara querido pelo grupo, não era um cara bem relacionado com os outros jogadores e acabava ficando mais com os garotos e parecia que era ele dando moral, mas era na verdade ele ficando escanteado. O vídeo tá aqui no YouTube, tá? Eu não apaguei, não editei, não fiz nada. Só clicar pra poder ver. Tá todos os 2 vídeos aqui no canal. Pode ir lá pra poder ver. Falei que o Marcelo tinha esse estrelismo e tinha regalias que incomodavam outras pessoas, porque por vezes ele se sentia no direito de escolher os jogos que ia jogar e ser titular nos jogos que ia jogar. Tá tudo isso dito lá atrás. Quando eu publiquei isso, a maioria esmagadora das pessoas acreditaram na notícia que eu publiquei. Como eu falei, a notícia de bastidor. Quando eu trago a notícia, inclusive a notícia que eu trouxe mesmo, que o Fábio assinou com o Fluminense, Fábio assinou com o Fluminense, trouxe isso no início de 22, 9h30 da noite, eu gravei um vídeo aqui em janeiro, falando, olha gente, o Fábio assinou com o Fluminense, vocês estão achando que ele vai pra América? Não vai não, e bombou o Brasil todo, porque foi uma notícia que eu dei. Se o Fábio chega no dia seguinte, assina com a América e fica na América, você vai falar, o Gabriel errou. Se o Fábio assina com o Fluminense e acerta, você vai falar, o Gabriel acertou. É prático. Notícia de bastidor, ninguém vai levantar a mão e vai falar publicamente, bem assim, eu sou um babaca mesmo com funcionários. E nem o funcionário vai levantar a mão e falar, então, eu sou funcionário que ele foi babaca. Vou aqui falar que ele foi babaca comigo e vou perder o emprego. Ninguém vai vir confirmar. Você precisa acreditar no jornalista ou não. E beleza. Teve pessoas que não acreditaram. Gabriel tá inventando e etc. É do jogo, o cara não acreditou. E teve uma pequena parcela até que acreditou, mas falou bem assim, mas a notícia foi dada no momento errado, porque na semana seguinte tinha um jogo contra o Sporting Cristal pela Libertadores. Só que aí o Fluminense classificou pela Libertadores. Esse Fluminense classifica, eu seguro a notícia pra dar depois... mas aí só porque a gente classificou da Libertadores, tá estragando o clima. Aí então eu espero mais uma semana. Mas é véspera de clássico. Aí espero mais... porque a gente perdeu o clássico. Então não tem um momento certo para dar notícia. E depois que eu dei essa notícia, eu recebi algumas retaliações. No dia seguinte, vou contar algumas aqui que vocês já sabem, algumas que vocês não sabem. Depois de tudo aquilo que aconteceu, o Felipe Melo estava dando muitas entrevistas exaltado, incitando quem deu aquela notícia, era mentiroso, etc. E o Felipe Melo é um cara muito correto, isso é uma coisa que eu sei dele. E eu, no jogo contra o Sporting Cristal, tô descendo, não tava entrevistando, falo com ele, paro ele pra falar, cara, fui eu que dei a notícia, eu apurei, beleza, não tenho nada, sou tricolor, e tô conversando com ele numa boa, o Felipe Melo numa boa, atendendo numa boa sem entrevistar. O Mário Bittencourt vem, dá aquele chilique de pavão dele, sempre tem uma grade, né, na frente dele pra ele não chegar até a pessoa, e aponta dedo, e diz que tá querendo criar um ambiente ruim, não sei o quê. Fala uma frase que até hoje algumas pessoas que não gostam de mim tentam me atacar, que é cumpre as porras que você não cumpre, porque ele fala que eu não podia estar ali entrevistando, então ele tava mandando eu cumprir as regras da Conmebol, e na verdade eu não tava ali entrevistando, eu tava passando por ali, trocando uma ideia com o jogador, porque eu poderia fazer isso. E ele vai gritando, me ameaça, diz que agora eu vou conhecer o que ele é de verdade, etc, etc, etc. Vazou inclusive um vídeo gravado pelo assessor do Fluminense, que gravou dele me xingando. Fez aquela pavonice toda, deu aquele xerique todo, aquilo se transformou num negócio muito maior do que eu gostaria, porque eu não gosto de ser a notícia. E desde esse dia, desde quando eu dei a notícia até hoje, vou continuar assim, a minha consciência é extremamente tranquila com aquela notícia que eu dei. Sabe por quê? Porque eu tinha certeza do meu trabalho que eu fiz. E uma a uma, as notícias, infelizmente, porque eram notícias de coisas ruins do Fluminense, mas infelizmente uma a uma foi se confirmando no ano de 2024. Algumas até em 23. Pouco depois daquilo, o Diniz começa a poupar o time, porque o grupo
ver que as coisas que eles estavam reclamando em bastidores chegaram no treinador através da notícia. Começa a minimizar o dano. O Fernando Diniz, quase que o Eduardo Barros bota o dedo na minha cara dentro da sala de coletiva para falar que era mentira que o Paulo Angione cobrou ele. E o Paulo Angione cobrou ele. Mais de uma fonte falou isso comigo. Sobre uma confusão dele nesse jogo com o Atlético Mineiro. O Marcelo, que nesse jogo contra o Atlético Mineiro, uma notícia que eu não dei na época, fala que não vai jogar porque não quer, porque sentiu um arrepio estranho. O Fluminense tem que inventar uma lesão de gastroenterite para ele. Ele já estava relacionado com a camisa dele no vestiário e ele não quis jogar. Talvez Volta Redonda não fosse digno do futebol dele. Toda essa confusão, o Fio chegou a ser demitido da Flu TV no dia seguinte. O Fio trabalhava, era meu sócio, simplesmente porque disse que o que o Mário Bittencourt fez foi errado e que ele confiava na minha notícia. Ele chegou a praticamente ser mandado embora da Flu TV e só não mandaram embora quando foram efetivar a reunião porque se tocaram que, cara, se a gente manda embora o Fio por causa da notícia do Gabriel, a gente vai receber mais ataque ainda e vai pegar mal pra gente. Não mandaram embora. Pra quem não se lembra, hoje eu sou patrocinado pela KTO, eu tenho patrocínio aqui, a KTO é patrocinadora do Jornada como um todo. Na época eu era patrocinado pela Betano. Tá aqui, ó, Betano. A Betano entrou em contato comigo diretamente, nunca cobrou nada, nunca falou nada relacionado a Fluminense. Mas misteriosamente um contrato que eu tinha com a Betano rescindiu. Falou, não, a gente não tá mais interessado em fazer, e sumiu. Coisa de menos de 20 dias depois. E bizarramente, eu nunca me toquei, tá? Fui me tocar há 2 meses disso. De que a Betano some do Raiz Tricolor repentinamente, no meio de um contrato, 20 dias depois de acontecer todo esse chilique. Fizeram uma reunião no CT com o senhor Ronaldo França, que é diretor de comunicação do Fluminense, até hoje, fazendo uma caça às bruxas. Os corredores do Fluminense tremiam de medo de saber quem estava vazando notícias internas do Fluminense. Quem estava vazando, quem estava prejudicando o Fluminense, contando problemas. E fizeram reunião para poder achar quem era a pessoa que estava vazando. Todo mundo tinha medo. As pessoas, que nem são minhas fontes, tá? Colegas que eu tenho dentro do Fluminense, tinham medo de falar comigo e serem mandados embora como nada. Porque poderiam achar que era fonte. Curiosamente, a reunião para conter vazamentos foi vazada para mim. E eu publiquei aqui. Tentaram de tudo para poder me ferrar por causa disso. Tentaram de tudo, mas repetindo, a minha consciência sempre esteve tranquila. Porque eu sabia que eu tinha feito o meu trabalho corretamente. E o tempo é o senhor da razão. Infelizmente, tá? Porque o ano de 2024 é pavoroso. Mas o problema físico apareceu. O que estão chamando de overtraining apareceu. Que é o excesso de treinamento, a quantidade absurda de lesões. E agora aparecem os relacionamentos do Marcelo e toda a podridão que era o ambiente dele dentro do Fluminense. E a galera tolerava pelo quão diferente ele era dentro de campo. Quando eu dei essa notícia, a minha intenção não é ferrar o Fluminense, não é nada disso. É ser o primeiro passo para se resolver o problema. Eu não tolero hoje, melhor, não tem que tolerar nada, mas eu confesso que me dá uma tristeza quando eu vejo alguns torcedores falando bem assim, isso é tudo mentira. Estão querendo condenar o Diniz e condenar agora o Marcelo para salvar a pele do Mário Bittencourt. Dizer que a culpa não era dele. Isso não faz o menor sentido, gente. A culpa é estritamente de quem comanda. Porque quando o Mário Bittencourt sabia, e ele, inclusive, reclamava nos bastidores do Marcelo, também já naquela época, ele falava dos estrelismos do Marcelo, também já para algumas pessoas, ele condenava isso, ele achou por bem, publicamente, negar, rebater, e não só como um presidente de clube talvez fizesse, negando, não, partir para cima, dando chilique, agredindo e ameaçando o jornalista, tentando intimidar. Tentaram tirar patrocínio, e desde então eu faço questão de não ter um patrocínio que patrocine o Fluminense, porque eu sei como funcionam as coisas. Desde então, eu tomo alguns cuidados
também, genericamente aqui falando. E desde então, principalmente, eu tenho minha consciência estritamente tranquila. Apesar do Mário Bittencourt achar que essas coisas acontecem, esquecer e tentar me tratar normalmente, isso não vai acontecer. Não vou voltar a uma relação normal, como eu tinha ali de presidente com jornalista, ou até de presidente com torcedor. Não vai voltar. Não vai voltar. E eu não vou parar, tá? Se o objetivo era, eu não parei nesse último ano. Na fase boa, eu tava lá em todos os jogos da Libertadores, pagando sócio e entrando como jornalista. Comprando camisa oficial. Tava fazendo de tudo ali. Cobrindo o clube, entrevistando, dando moral e fazendo tudo que era possível como eu faço como torcedor e como tricolor e como jornalista. Por outro lado, eu também não vou parar na fase ruim. Eu não vou deixar de falar aquilo que tá minando o Fluminense. O primeiro passo para você curar uma doença é você ir no médico e fazer um exame. Não dá para você ficar em casa dizendo que só fica doente quem vai no médico. Melhor, até dá para você fazer isso. Mas sabe o que acontece quando você faz isso? Quando a doença vem, meu amigo, vai te dilacerar totalmente, como foi o 2024 do Fluminense. Novamente, vídeo longo. Provavelmente, a não ser que aconteça alguma coisa estarrecedora, é a última vez que eu falo do caso do Marcelo. Eu não quero vir aqui levantar a mão para reivindicar. Olha, gente, eu falei primeiro lá no ano passado. Não é esse o meu objetivo. Passa bem longe disso. Se eu quisesse fazer isso, eu tinha feito estardalhaço já muitas vezes. Já tinha feito lá atrás, quando o Diniz foi mandado embora e tentaram... o próprio Mário Bittencourt começou a soltar aqui e ali, ó, falando de que, não, o Diniz era assim, o Diniz era assim, o Diniz era assim. Tudo coisa que eu já tinha falado, e quando eu falei lá atrás, ele prontamente veio dizer que era invenção e achando desculpa pra má fase do time. Eu tô sendo extremamente sincero aqui. Eu não vou voltar nesse assunto, Marcelo, como eu falei, a não ser que aconteça algo estarrecedor, mas eu precisava deixar isso claro, assim, falar alguma vez, até porque já tem 1 ano e meio de todo o assunto, e deixar isso bem claro aqui. Quando sair uma notícia de bastidor, acreditando ou não acreditando, porque você tem que avaliar o que esse repórter já fez, qual é a história, qual é a bagagem disso. Avalia isso, avalia. Você tem o direito, eu tenho o direito de desconfiar, de olhar a notícia de bastidor e acreditar em 100%, 50%. Ah, não, a fonte do cara é só o presidente. Não, a fonte do cara é o presidente que era o anterior, que é da oposição. Então essa história tá meio desvirtuada. O cara não deve ser jornalista, não deve ter ouvido os dois lados. Você tem direito de fazer isso tudo. Mas avalie o histórico da pessoa. Quanto essas notícias... Qual o histórico? Já acertou? Antes de só levantar o dedo e falar bem assim, tá querendo prejudicar o time. Sabe por quê? Pra fechar. Porque propõe uma reflexão aqui. Toda essa história só está acontecendo porque o Mano Menezes é um cara difícil de se lidar. E por isso aqui se tornou essa bomba. Sabe por quê? Porque o Marcelo tava na beira de campo pra entrar. Ninguém tava falando de nada de mau relacionamento do Marcelo com o Mano Menezes, gente. Não tinha isso em nenhum lugar. E aí, porque o Marcelo fez um debochezinho do não, né? O Mano Menezes já tava com os nervos à flor da pele. Porque não é um cara fácil de se lidar, é um cara difícil de se lidar. Explode com o Marcelo publicamente. O Marcelo debochou publicamente, o Mano Menezes explodiu publicamente. O assunto cresce, o Mano Menezes não arrega, fala ou ele ou eu, e o Mário Bittencourt, cagando de medo de ser rebaixado, toma a decisão que mais vai garantir a gente na Série A, que é a manutenção do Mano Menezes, que é do Marcelo. Só que agora, imagine se o Marcelo entra, ele não debocha do Mano Menezes, ele entra normal, e amanhã um repórter, amanhã no caso, nesse sábado, um repórter solta uma notícia bombástica de que a relação do Marcelo com o Mano Menezes era horrorosa, de que o Mano Menezes se sente desrespeitado pelo Marcelo. Tudo isso que foi falado nesse vídeo aqui, esse vídeo inteiro do Rafael Marques tivesse saído. Só reflete um pouquinho, qual seria a sua reação? Você ia dizer que era alguém tentando prejudicar o Fluminense na briga contra o rebaixamento, porque torce pro Corinthians, porque torce pra um rival e porque querem prejudicar, porque odeiam o Fluminense? Ou você ia parar 2 minutos para avaliar qual o tamanho desse repórter, qual o histórico dele, qual é a lógica da notícia? Fica a reflexão. Muito obrigado por ter me ouvido nesses últimos 20 minutos de desabafo.
Não era coisa que eu gostaria de falar, eu tomo muito cuidado com isso, porque eu não posso ser a peça central da notícia. Mas foi uma reflexão que veio muito forte pra mim e, como eu falei, eu sempre tive a consciência tranquila. Até a próxima, valeu.